Eu gosto muito do livro de Provérbios e do livro de Salmos. Aliás, eu gosto de um monte de livro da Bíblia, verdade é essa. Mas cada vez que a gente pega um trecho da palavra do Senhor para meditar nele, como nós somos edificados, como nós aprendemos. Eu vejo muitas vezes a palavra do Senhor como receitas para uma vida de sucesso, uma vida sendo favorecido por Deus nessa terra, enquanto nós estamos nessa jornada. A nossa jornada aqui na terra, o Senhor Jesus mesmo, ele diz que nós teríamos aflições, nós teríamos problemas. O próprio apóstolo Paulo, ele chega ao ponto de dizer, ó, eu preferia que você não casasse, porque se você casar, você ainda vai ter mais problema na sua vida, porque vai ter família, vai ter preocupações, não vai ser mais preocupações só contigo, vai ser com o seu esposo ou com a sua esposa, vai ser com seus filhos, porque é natural na nossa jornada terrena, nós temos aflições, mas ele disse, eu venci o mundo. E todos nós que cremos em Jesus Cristo sabemos que nós vamos ter uma vida vitoriosa nessa terra. O que é vitória? Vitória é paz, é segurança, é passar pela dificuldade sem desespero, sem desesperar, sabendo que aqui tudo é passageiro. Nós temos uma jornada nessa terra, mas a nossa esperança é a glória. Amém? Eu não ia começar o culto dessa forma, mas foi isso que me veio para eu abrir esse culto, essa palavra que o Senhor me deu, começar essa palavra lembrando você. Deus quer que nós tenhamos uma vida próspera nessa terra. Prosperidade significa é muito mais abrangente do que parte financeira. Eu não gosto quando alguém fala a palavra prosperidade, só lembra da área financeira. Porque a área financeira, o Senhor disse que não nos deixaria faltar nada, o que fosse necessário para nós termos uma vida digna nessa terra. Mas a prosperidade que a palavra de Deus diz é ser feliz, é ser bem-sucedido, é você ter paz, é você ter segurança, é você estar sempre com bom senso, estar sempre equilibrado, mente sã, né? E isso é muito importante. Eu vou convidar você a abrir a sua palavra em Provérbios, capítulo 3. Nós vamos ler de 1 a 10, vamos meditar nesses versículos nessa noite. Provérbios, capítulo 3, versículos 1 a 10. O Senhor assim diz: meu filho, não se esqueça dos meus ensinos e que o seu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os seus dias e lhe acrescentarão anos de vida e paz. Não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você. Amarre-as ao pescoço, escreva-as na tábua do seu coração, e você encontrará favor e boa compreensão diante de Deus e das outras pessoas. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e afaste-se do mal. Isto será como um remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Honre o Senhor com seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Amém? Então agora nós vamos saborear, nos deliciar com essa instrução do Senhor Jesus. Quantos ensinamentos há nesse versículo? Eu fiquei assim, abismada, né? Surpresa, quando eu comecei a meditar e eu vi que tinha tantas coisas para nós crescermos no conhecimento do Senhor, da sua palavra e da nossa vida espiritual com esses versículos. Parecem versículos muito simples e eles são simples,
mas eles têm uma profundidade, um segredo espiritual muito grande. E eu convido você a abrir seu coração para receber. Os versículos 1 e 2 começa o Senhor nos chamando a atenção para nós não esquecermos dos seus ensinos e que o nosso coração guarde os mandamentos de Deus. Então é impossível não lembrarmos do versículo 11 do Salmo 119, quando o salmista diz: escondi a tua palavra, Senhor, no meu coração, para eu não pecar contra ti. E quando a gente diz, ou quando o salmista diz, e quando a gente diz, não, eu quero guardar a palavra do Senhor no meu coração, não quero mais pecar contra Deus, eu quero ter uma vida reta diante do Senhor, eu quero te lembrar que para nós termos isso, para nós chegarmos neste ponto de não esquecer dos ensinos do Senhor, nós temos que nos aplicar a aprender esses ensinos. Nós temos que parar um pouco o nosso tempo, a nossa correria do dia a dia, e nós temos que nos debruçar sobre a palavra de Deus. Nós temos que ansiar, desejar ler a palavra. Nós temos que desejar ouvir pregações. Nós temos que desejar fazer anotações na nossa Bíblia sobre o que Deus está ministrando ao nosso coração, enquanto nós temos um tempo de estudo, de meditação na palavra. Nós estamos lendo um livro em conjunto, o livro é da Joyce Meyer, Campo de Batalha da Mente, e é impressionante como esse livro ele vai profundamente na necessidade que nós temos de estudar a palavra, estudar Deus, estudar Jesus, estudar os seus ensinamentos, porque se nós não queremos esquecer os ensinos dele, nós temos que estudar. Se nós vamos guardar esses ensinamentos no nosso coração, nós temos que nos esforçar para memorizá-los, para estar com eles sempre fresco na nossa mente. E isso, quando o versículo 1 fala assim, meu filho, não se esqueça dos meus ensinamentos, que o teu coração guarde as minhas ordenanças, os meus mandamentos. No 2 é maravilhoso, porque ele diz, o Senhor Deus nos promete, ele diz, porque estes ensinos, eles vão aumentar os seus dias e lhe acrescentarão anos de vida e de paz. Eu estou lendo aqui a versão da Bíblia Nova Almeida Atualizada, mas eu gostei muito da Nova Versão Internacional, porque ela diz porque os ensinos aumentarão os seus dias e lhes acrescentarão anos de prosperidade e de paz. E eu gostei dessa versão, porque quando fala vida, ou a gente pode trocar por prosperidade, a gente lembra tudo isso que eu disse no começo, que na verdade Deus, Ele quer que nós tenhamos vida longa nessa terra, Ele quer que nós tenhamos uma vida próspera, uma vida feliz, uma vida de sucesso. A palavra de Deus não diz, olha, vocês estão em dificuldades, vocês vão passar nessa vida sempre sofrendo, a vida vai ser uma sofrência eterna. Não, não vai ser. Nós, se seguirmos os ensinamentos de Deus, se nos aplicarmos a estudarmos o que Ele quer que nós sejamos, se nós nos deixarmos ser transformados pelo Espírito Santo de Deus, Ele diz que nossos dias se prolongariam sobre essa terra e nós desfrutaríamos de vida e paz, de prosperidade e paz. Como nós podemos ter paz no mundo caótico, no mundo de guerras, no mundo de ambição, no mundo de cobiça, no mundo corrupto, guardando os ensinamentos do Senhor no nosso coração. É uma receita. Nós temos que crer no que a palavra de Deus diz e viver de acordo com essa palavra. Amém? Quando eu leio o versículo 1 e 2, eu entendo que isso é uma orientação para todas as áreas da minha vida. Não fica uma área de fora, não fica a área familiar, não fica a área profissional, não fica a área social,
não fica a saúde física, não fica nada de fora. Porque quando ele diz que nós teremos longos dias de paz, ele diz que nós teremos longos dias de paz e felizes. Como eu estava dizendo, prosperidade é um conceito muito amplo. Andar em prosperidade quer dizer que andar em avanço, andar se desenvolvendo, andar evoluindo, chegando cada dia mais próximo da meta. E isso é muito bom, a gente saber que o Senhor nos garante uma vida segura nessa terra. E quando eu passo por versículos 3 e 4, eu vejo o Espírito Santo esmiuçando um pouco mais essa vida de sucesso que Ele quer que nós tenhamos nessa terra. Leia comigo. Versículos 3 e 4, Provérbios 3. Não deixe que a bondade, a outra versão diz, o amor, não deixe que o amor e a fidelidade abandonem você. Amarre-as ao seu pescoço e escreva-as na tábua do seu coração. Ou seja, se possível fosse, grave com fogo, para não te deixar. A bondade, o amor e a fidelidade. Quando eu fui para significado dessa palavra fidelidade, em Strong, a palavra fidelidade, ela é traduzida no hebraico, aqui escrito na Bíblia, por doutrina verdadeira, certeza da verdade. Eu fiquei assim, surpresa também, gostei desse significado, porque quando diz assim, não deixe que o amor, porque o amor é o vínculo da perfeição. Não deixe de ser uma pessoa que ama, que busca amar verdadeiramente, tanto a Deus como a seu próximo. E a fidelidade, não deixe a doutrina cristã verdadeira, a doutrina bíblica. Não, mas tem que ser a Bíblia, tem que ser a Bíblia, porque ela é a boca, ela é a palavra do Senhor. Ela é a fonte de vida verdadeira, é ela que testifica de Jesus Cristo. É ela que é o próprio Jesus Cristo, a palavra, é o verbo. Então, quando aqui diz que essa doutrina é verdadeira, essa certeza de que você encontrou a verdade em Jesus, você encontrou a verdade na palavra, você deve se agarrar nisso como a sua tábua de salvação. Você deve não deixar mais de lado, você deve gravar isso em você. E aí o Senhor de novo, ele diz, se você tiver amor, se você for fiel à doutrina cristã, ou seja, amai-vos uns aos outros, sendo um com Jesus, um com Deus Pai, um com o Espírito Santo. Aí o versículo 4 diz, você encontrará favor e boa compreensão diante de Deus e diante das pessoas. Olha que tremendo que é isso. Se nós começarmos a viver de acordo com o que o Espírito Santo nos orienta na sua palavra, a nossa área social, a nossa área de relacionamentos, a nossa área profissional, ela vai ter uma boa reputação. Nós vamos receber o favor, a graça de Deus perante Ele e perante a todas as pessoas que nós convivemos. Muitas vezes eu analisei a minha vida e a minha vida profissional e eu às vezes me surpreendia de pessoas me escolherem para desempenhar certas funções, certos cargos, pessoas virem me buscar para perguntar orientações na minha profissão e eu confesso que eu olhava ao redor e eu via tantos colegas com competência que eu achava maior que a minha,
e aquilo aparecia, mas o convite vinha para mim. As pessoas lembravam de mim. As pessoas que tinham significância, que tinham honra no meu ambiente de trabalho, elas gostavam de se relacionar comigo. E eu sei que isso não era uma graça minha própria. Claro que eu era uma boa funcionária. Claro que eu fazia como fizesse para o Senhor o meu trabalho. Eu era responsável. Mas muitos colegas meus eram responsáveis. E eu sei que aquilo ali era um favor de Deus. A palavra de Deus diz que onde nós formos, Ele nos coloca como cabeça e não como cauda. E eu não entendi o que isso queria dizer. E na minha vida profissional, embora eu trabalhasse conscientemente, diligentemente, responsavelmente, eu era uma trabalhadora normal, mas eu fui alcançando graça sobre graça, portas e portas foram se abrindo sem eu ir buscá-las. E eu fui tremendamente honrada na minha vida profissional por Deus. Não foi por homens, foi por Deus. Porque houve esse favor, esse favorecimento de Deus diante de Deus e diante de pessoas com quem eu convivia. Porque eu prezei por buscar ao Senhor e dar prioridade para Ele na minha vida. Não importava se eu trabalhasse 8 horas, não importava se eu tinha filho pequeno, não importava se eu tivesse a casa para administrar, não importavam os meus sonhos, os meus afazeres. Eu sempre busquei o Senhor, desde que eu me converti em primeiro lugar. Primeiro foi por uma necessidade, porque eu sabia que sem Deus eu não venceria. Depois foi por amor. Amor à sua obra, amor à sua pessoa, amor às pessoas que Ele colocava no meu caminho. E eu quero dizer, não deixe que o amor e a verdadeira doutrina que está escrita na palavra do Senhor se separem de você. É só bênção na sua vida. A palavra de Deus, quando ela fala em boa compreensão, eu fiquei também muito agraciada para saber que boa compreensão também na definição Strong, ela traz bom senso, prudência e discernimento. Como é importante nós buscarmos a Deus em primeiro lugar, para nós termos prudência, para nós termos discernimento de que com quais pessoas eu devo andar, com quais pessoas eu devo alimentar os meus relacionamentos, com quais lugares que eu devo estar, aliás, em quais lugares eu devo estar, qual o trabalho que vai honrar a Deus e a minha pessoa, como eu devo agir. Então, quando diz que se nós atar isso ao nosso pescoço, escrever isso na tábua do nosso coração, como a nossa vida vai ficar mais fácil sobre essa terra. Porque você vai ter discernimento vindo do Senhor do que é bom e o que não é para você. E onde você pisar, vai encontrar o favor de Deus, a graça de Deus vai te fazer brilhar perto das pessoas. Na sua área pessoal. Então nós falamos sobre a área social, área profissional, Deus dando as suas receitinhas, né, de como nós devemos agir para estarmos bem nessas áreas. E agora, versículos 5 a 6, eu quero falar sobre a área pessoal, sobre você, sobre o que Deus quer fazer na sua vida, sobre como Ele quer te transformar e fazer você cada dia mais a sua imagem e semelhança. Então a palavra do Senhor, Ele diz aqui em Provérbios 3, versículo 5,
Confie no Senhor de todo o seu coração. Sabe, quando Deus pede para eu confiar nele de todo o meu coração, eu lembro de uma criança que não sabe nada, não sabe como é que as contas são pagas, não sabe como é que ela come, não sabe o que o seu pai e sua mãe faz, como eles se desdobram para satisfazer as necessidades dessa criança, mas as necessidades são satisfeitas, porque ela tem uma confiança cega, ela não pensa, ela não raciocina, ela simplesmente depende daqueles pais. Ela simplesmente depende de uma provisão que ela não faz absolutamente nada para que aquilo venha para ela. E eu, quando leio na palavra do Senhor, qualquer versículo, confie em Deus de todo o seu coração. Eu lembro que nós temos que nos lançar no braço desse Deus amoroso, desse Deus maravilhoso e realmente confiarmos que se nós estivermos buscando a Ele, se nós estivermos estudando, nos aplicando a estudar e a mergulhar na sua palavra, nós podemos confiar que Ele vai cuidar de nós. Nós temos que ter essa consciência de depender de Deus em tudo, em todas as áreas da nossa vida. E logo em seguida diz, não se apoie no seu próprio entendimento. E isso é muito difícil. Hoje em dia que há tanta informação, há tanto estudo, há tantos livros para ler. Às vezes eu lembro, né, que a palavra diz, né, que se você ler muitos livros vai ser só cansaço e enfadonho, porque você vai se cansar de tanto saber, né? Mas a palavra de Deus diz assim, ó. Isso nós temos estudado muito nesse livro que nós estamos lendo, que é o da Joyce Meyer, Campo de Batalha da Mente, porque a nossa mente lógica, a nossa mente racional, a nossa mente humana, o apóstolo Tiago, lá no capítulo 3, ele diz que a nossa mente humana, sem os ensinamentos de Deus, sem nós termos uma mente espiritual, ou seja, uma mente aprimorada pela palavra, pela verdade de Deus, o apóstolo Tiago diz que a nossa mente carnal, humana, ela é animal e diabólica. Depois você pode verificar lá na sua Bíblia. É assim que ele compara uma mente que é lógica, que é simplesmente racional. E isso é uma verdade, porque nós vemos, eu, com a minha vida anterior, antes de eu conhecer a Jesus Cristo, antes de entregar minha vida para Ele, antes de eu ouvir as ministrações, as pregações da palavra, antes da fé verdadeira ser gerada em meu coração, antes de eu conhecer a palavra do Senhor, antes de eu me dedicar ao estudo, a maioria das coisas que eu ouvia pela minha mente eram todas válidas, todas verdadeiras, eram todas coisas boas, eram justas, eram certas. Eu vou te dar um exemplo. Toda forma de amor é digno, vale a pena, porque o amor é lindo, porque o amor é sincero. Então, por que não se pode amar quem a gente quer amar, seja qual gênero que for? Isto é bom, isso é louvável, isso é que o mundo nos ensina. Mas a palavra de Deus, ela não diz isso. E a nossa mente lógica, racional, acaba aceitando coisas que são pecados, que ofende a integridade, a santidade de Deus e que vão completamente, de forma contrária ao que Deus diz, o que Deus ensinou ao homem para que o homem seja feliz, seja próspero, tenha sucesso na sua vida. Outra coisa que a gente escuta: faça o bem, haja corretamente, seja moralmente correto, que assim Deus vai favorecer você. Nós aprendemos no mundo, pela nossa lógica, pelo nosso raciocínio, que o que nós fizermos
de bom, mesmo que a gente não tenha vontade. Vou lá e faço uma boa ação. Então, vou merecer um favor de Deus. E nós vamos aprendendo que nós vamos para o céu por merecimento. E a palavra de Deus, ela nos ensina que nós vamos para o céu pela fé em Jesus Cristo. Porque nós não merecíamos absolutamente nada quando Ele se entregou na cruz para que todos os nossos pecados fossem perdoados. Nós vamos para o céu sim, porque nós cremos em Jesus Cristo. E a partir do momento que nós cremos e permanecemos nele, não basta só crer, você tem que permanecer em Jesus Cristo. A partir do momento que nós permanecemos nele, o Espírito Santo de Deus vai nos transformando e nós começamos a dar fruto. Amém. Então, o Senhor nos transforma porque nós estamos enxertados na videira verdadeira. E quem está enxertado na videira verdadeira faz naturalmente boas obras. Por quê? Porque está amarrado, está lá, amando, está lá, fiel à doutrina, aprendendo com o Senhor Jesus, como é que Jesus era, como que Deus Pai quer que eu e você sejamos. E assim nós vamos tendo uma vida próspera. Então nós temos que entender que nós não podemos mais nos apoiar no nosso próprio entendimento humano, porque os pensamentos racionais, lógicos do mundo, da sociedade contemporânea, são sofismas, são coisas que parecem verdades, mas não são. Não são verdades absolutas, não são verdades que o próprio Jesus ensinava, né? Então, com a ajuda do Espírito Santo, nós somos santificados a cada dia. Nós entramos num processo de santificação, ou seja, um processo de transformação. A cada dia nós somos feitos mais imagem e semelhança de Deus, porque nós estamos aprendendo com a palavra a ser assim. E a cada dia nós vamos, como a palavra do Senhor diz, assim como a luz da alvorada, ela vai crescendo, aumentando até que se torne o meio-dia. Então nós vamos nos transformar nessa luz tremenda à medida que o Espírito Santo vai fazendo a obra de santificação. E naturalmente nós vamos andando em santidade, né? Nós nos tornamos bons e fazemos boas obras porque Ele nos amou primeiro. Não é porque nós merecemos, nós fazemos boas obras e merecemos o amor dele. Não, ele nos amou sem nós merecermos. E isso nós sabemos, então, que a nossa lógica humana, ela não faz sentido no mundo espiritual. Ela não faz sentido quando nós conversamos com Deus. Eu não posso chegar diante de Deus e ver, Deus, olha como eu sou boazinha. Olha como eu tenho ajudado o outro. Por que que eu não consigo o teu favor? Por que que tu não me ajuda mais? Porque eu não posso barganhar com Deus através das minhas atitudes. Não que eu não vá ter essas atitudes, eu devo ter, mas sem esperar a troca. Porque eu tenho as atitudes, é porque o Espírito Santo colocou no meu coração o amor verdadeiro. Seguindo o versículo, ele fala assim: reconheça o Senhor em todos os teus caminhos. E isso é muito lindo, porque quando a gente reconhece que Deus nos dá inteligência, Deus nos dá provisão, Deus nos dá livramentos, Deus nos dá segurança, Deus nos dá todas as coisas boas, nós atribuímos a Ele, nós começamos a desenvolver um coração grato a Deus. Nós começamos a desenvolver essa gratidão e nós começamos a ficar alegres. Cada vez que você agradece a Deus por um prato de comida que você tem, pela saúde que você tem, pelo ar que você respira, pelo dia que você amanheceu, cada vez que você
agradece a Deus por causa de uma pessoa que foi te visitar, ou que te deu uma palavra boa. O seu coração se alegra, porque você vê que Ele tem cuidado de você. E desenvolver um coração grato nos torna mais humildes, nos torna mais obedientes. Eu gostaria de ler um pouquinho com você, falar um pouquinho mais sobre favor de Deus, sobre como Ele nos honra, como Ele nos faz ser agraciados pela vontade dEle, não pelas nossas próprias ações. Quando nós temos esse coração humilde e obediente, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Esther, no livro de Esther, no capítulo 2. Eu poderia falar também de José, mas eu vou falar sobre Esther. Mas as histórias se repetem na Bíblia. Quando nós nos humilhamos, quando nós somos humildes, quando nós deixamos a arrogância, a soberba, o orgulho de lado, quando nós deixamos a nossa independência de lado, nós vemos que o Senhor, Ele nos honra. Então, eu vou começar a ler capítulo 2 do livro de Esther, vou começar a ler o versículo 7 em diante. Mordecai havia criado Radassa, que é Esther, filha de seu tio, que era órfão de pai e mãe. A jovem era bonita e formosa. Depois que o pai e a mãe dela morreram, Mordecai a adotou como filha. Quando a ordem e o decreto do rei foram divulgados, muitas moças foram levadas para a cidade de Suzã, sob os cuidados de Hegai. Levaram também Esther ao palácio real e a entregaram aos cuidados de Hegai, guarda das mulheres. O versículo 9 do capítulo 2 diz assim: a moça lhe pareceu formosa, graciosa, e alcançou favor diante dele. Aqui, Esther, Radassa, ela já ganhou aos olhos daquele eunuco que cuidava de todas aquelas mulheres que tinham ido para ser uma entre todas elas, ser escolhida para ser a rainha que se casaria com o rei na época. Esta mulher, essa moça órfã, hebreia, ela alcançou favor diante de Hegai. Por isso Hegai se apressou em dar-lhe produtos de beleza, alimentação especial. Também lhe deu 7 moças escolhidas do Palácio Real e a transferiu com essas moças para os melhores aposentos do harém. Esther não havia declarado seu povo, nem a sua parentela, pois Mordecai lhe havia ordenado que não dissesse nada a respeito disso. Então, esta moça, ela entrou naquele ambiente, ela foi separada ali, né, da sua família, do seu primo que era como seu pai, e a palavra de Deus diz que ela continuava em obediência a Mordecai, ao seu primo que ela considerava seu pai. Ela era uma moça obediente. Ela não chegou lá, fez amizade com as outras mulheres ou com o próprio Hegai, que já se agraciou para tratar ela bem. Ela falou assim: não, meu primo pediu para eu não falar para ninguém que eu sou hebreia, então eu vou calar meus lábios, não vou falar de mim. E a gente vê que ela era uma mulher obediente. No versículo 13, então a moça ia ao encontro do rei e podia levar consigo tudo o que quisesse do harém para o palácio. À tarde ela entrava no palácio, pela manhã voltava para o segundo harém sob os cuidados de Saagás, eunuco do rei, guarda das concubinas. A moça não voltava mais ao rei, a menos que o rei a desejasse e ela fosse chamada pelo nome. Quando chegou a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada além do que Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, lhe havia aconselhado. Olha que coisa linda! Imagina, uma moça que fica 6 meses recebendo um tratamento de beleza, mais 6 meses recebendo outro tratamento de beleza com perfumaria, com joias, com roupas maravilhosas, sendo
treinada para ser uma rainha, recebendo tudo de bom, melhor alimentação, todos os tratamentos de beleza que você puder imaginar. Essa moça, Esther, era uma mulher de Deus, porque nada disso subiu à sua cabeça. Na hora que ela sabia que ela ia para lá, para o rei conhecê-la, e ali poderia ser o momento dela ser a escolhida do rei, ela simplesmente olhou para um eunuco, o servo, que era o seu responsável ali naquele lugar, e disse: não, o que você acha que eu devo vestir? O que você acha que eu devo levar? O que você acha que eu devo usar de perfume? Olha a humildade desta moça. Meu Deus, eu fico imaginando, né? Se fosse a gente que fosse convidada, de repente, para jantar com uma pessoa muito importante, né? Não vamos nem chegar a dizer de ser escolhida rainha. Mas imagina a cabeça da gente, né? Meu Deus, o que eu vou vestir, o que eu vou fazer, o que eu vou, não sei como é que eu vou me portar, o que eu ponho salto, não ponho salto, faço isso, faço aquilo, faço... Não. Ela sabia que ela tinha um Deus que olhava por ela. Ela tinha um coração sábio, essa moça. E ela sabia que aquele homem já conhecia o rei, ó. E ela sabia que se ela fosse orgulhosa, arrogante, soberba, ela ia ficar igualzinha às outras. Porque eu creio que só tinha mulher bonita, cheirosa, bem arrumada naquele lugar. Eu tenho certeza absoluta disso. Todas estavam fazendo o melhor de si, em si, para agradar aquele rei. Mas eu quero te dizer, o homem e a mulher que teme ao Senhor e que se aplica a estudar a palavra e a praticar o que aprende, este é o diferencial nas nossas vidas. Nós temos um diferencial. Nós temos o favor de Deus sobre as nossas vidas quando nós o buscamos. Leia lá comigo, versículo 15, continuando. E Esther alcançou favor de todos os que a contemplavam. Ela não encontrou graça diante somente daquele rei, mas todos que contemplavam Esther, todas as pessoas com quem ela convivia, olha a dica, todas as pessoas com quem ela convivia, ela alcançava favor dessas pessoas. Olha que palavra tremenda, como isso confirma os versículos que nós lemos agora, que está em Provérbios. Assim Esther foi levada ao rei Assuero, ao palácio real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. Diz o versículo 17 do capítulo 2 de Esther. O rei amou Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou diante dele favor e aprovação mais do que todas as outras virgens. E o rei pôs a coroa real na cabeça dela e a fez rainha em lugar de Vaste. Então eu quero te dizer, meu amado, se nós seguirmos essa receita de Provérbios, capítulo 3, até aqui o versículo 6, eu quero te dizer que o Senhor, Ele fará a obra na sua vida. O versículo 6 diz assim, que Deus endireitará as tuas veredas. Isso quer dizer que Ele é que vai endireitar os caminhos por onde você anda. Ele vai aplainar esse caminho e Ele vai endireitar o seu caráter. Então não se preocupe se você às vezes cai assim numa decepção com você mesmo, porque você ainda tem falhas, porque você ainda erra, isso é natural. Todos nós erramos, todos nós falhamos, todos nós temos a nossa natureza adâmica, a nossa carne ainda falando em nós, gritando em nós. Muitas vezes são poucas coisas, mas é uma inveja, é um ciúmes,
é uma coisa da carne que não agrada a Deus, é uma ira, é uma decepção que te deixa irado. Isso pode acontecer com todos, acontece com todos. Mas eu quero te dizer que cada dia mais que você buscar esse Deus e a sua palavra, Ele vai agir na sua área pessoal também. Ele vai fazer você cada dia mais ser lapidado conforme Ele deseja, Ele quer. E você se tornará imagem e semelhança de Deus, como Ele planejou desde o início. Amém? Vamos um pouco mais à frente, versículos 7 e 8. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Segunda vez que o Senhor fala. Não se estribe no seu próprio entendimento. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e afaste-se do mal. Isso será como remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Você veja que aqui o Senhor continua nos tratando. Agora Ele trata da nossa área física, da nossa saúde física e emocional. E Ele dá a receita. Ele fala assim, olha, confia mais em mim, se entregue para mim, estude, guarde os meus ensinamentos no seu coração, pratique-os, né? Tema a mim. Não precisa temer homens, não precisa temer vírus, não precisa temer outras coisas. Afaste-se de fazer o mal, afaste-se de pensar o mal, afaste-se de tudo o que é mal, porque o que é mal não pertence a Deus. Deus é bom, o bem é de Deus. Então, isso, a palavra do Senhor diz que cura o nosso corpo. E é refrigério para os meus ossos. Quando fala que é refrigério para os meus ossos, lembre da sua alma. Hoje, muitas pessoas têm síndrome do pânico, têm depressões, tristezas que podem ter até tido uma causa, um trauma, um problema. Mas eu quero dizer que a palavra do Senhor diz que essas coisas são curadas pela palavra de Deus. Diz que a palavra de Deus é um remédio para o corpo e para a nossa alma. Creia nisso. Se você tem qualquer problema de tristeza infundada, se você tem qualquer problema com a sua alma que está adoecida, mergulhe na compreensão da palavra de Deus. Amém? Versículos 9 e 10, o Senhor não deixou nada de fora aqui no capítulo 3 até o versículo 10. Vamos ficar só até aqui. Mas o Senhor aqui, Ele trata da nossa área financeira. Ele diz assim, honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. E os seus celeiros ficarão completamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. Ou seja, o Senhor vai dar uma medida mais do que abençoada, transbordante, para aqueles que honrarem a Deus com os seus bens e entregarem as primícias de toda a sua renda a Ele. Então, o Senhor nos ensina pela sua palavra que quando nós somos fiéis, leais em depositar o nosso dízimo, a nossa oferta para Ele, nós estamos honrando. Olha só como isso é importante, como isso Deus quer nos ensinar a trabalhar a nossa área financeira. Ele diz na sua palavra, honre o Senhor. Já parou para pensar o que é honrar a Deus? Outro dia desse eu estava pensando o que era honrar, porque a palavra honrar, quando diz honre pai e mãe, eu meditei muito sobre isso um dia desses, já faz um tempo. E eu fiquei pensando, meu Deus, honrar não é você, como eu às vezes fazia, ligava lá para minha mãe, né? É isso também, é lembrar da mãe, é assistir,
é cuidar, minha mãe e meu pai, quando ficarem idosos, né? Mas honrar é respeitar. Honrar é obedecer. Honrar é considerar o que aquela pessoa fala. Você sabia que honrar é reconhecer o valor daquela pessoa? Isso é muito bonito, sabe? Eu fiquei muito, assim, até emocionada, porque eu demorei muito para reconhecer o valor que meus pais tinham na minha vida. Eu fui uma adolescente muito rebelde, fui uma jovem que queria fazer as coisas de acordo com a minha cabeça, e eu fui só com o amadurecimento da idade. Eu fui reconhecer o valor que os meus pais tiveram para mim, o que eles fizeram pela minha vida, como eles foram importantes para mim e como muitas coisas que eles falaram realmente eram dignas de respeito. Então, glorificar a Deus não é só ir na igreja, ler a palavra. Glorificar a Deus também é você entregar o seu dízimo, devolver a parte que é do Senhor, para que a sua obra possa prosperar sobre essa terra. Respeitá-lo em tudo o que ele te ensina. E a palavra de Deus diz que se você respeitar, considerar aquilo que ele fala sobre seus bens, sobre as suas primícias de renda, de dinheiro, ele diz que os seus celeiros corrão completamente cheios. A palavra de Deus é maravilhosa, porque ela tem os adjetivos, né, que não deixa dúvida. Completamente cheio, quer dizer, não vai te faltar nada. E ainda vai transbordar. A palavra de Deus diz que nós emprestaremos e não tomaremos emprestado. Então, muitas coisas eu fiquei encantada, e eu espero que você também tenha ficado, como o Senhor tratou sobre várias áreas da nossa vida. No capítulo 3 de Provérbios, nós lemos os versículos de 1 a 10. Área pessoal, área social, área profissional, área da saúde e área financeira. Vamos aprender com a palavra de Deus e praticar. Amém? Então, eu gostaria que você pegasse aí na sua tela agora o número da conta e você praticasse esse princípio de honra ao Senhor. Deposite o seu dízimo, deposite a sua oferta na conta do nosso ministério. Amém? Esse ministério é uma bênção. Nós temos a Missão Vem também. Você pode depositar lá e pedir, se você quiser, para esse valor que você está depositando hoje como oferta. Você pode mandar um WhatsApp para mim e dizer que você quer ajudar com a Missão Vem, que estará fazendo um trabalho agora no final do mês de outubro, juntamente com 5 tribos indígenas lá no Maranhão, tá? A missionária ali está indo para lá com uma equipe e vão evangelizar, trabalhar com as crianças, fazer batismo. 5 caciques estarão lá recebendo esse grupo de evangelismo da Missão Vem. Já autorizaram, a FUNAI já autorizou, vão todos com kits de máscara, álcool gel. Então, se você quiser ofertar neste trabalho missionário, você passe um WhatsApp para 48 99 164 6090. Eu vou repetir para você poder anotar. Passe um WhatsApp para 48 99 164 6090 para você contribuir de alguma forma. Vão ser levadas bíblias, gizes, lápis de cor, presentes para os caciques. Então nós estamos precisando de muitos recursos para podermos abençoar essa obra e a palavra do Senhor chegar
para estes povos. Amém? Serão 5 tribos indígenas. Eu não sei falar quais são as tribos, porque o nome é complicado, mas eu posso dar mais detalhes pelo WhatsApp. Amém? É o meu WhatsApp que você anotou. Amados, eu quero abençoar vocês, que essa palavra hoje você volte a meditar sobre ela, anote, grife, tome os passos que o Senhor dá para você ter essa vida plena de prosperidade e paz que Ele quer que eu e você tenhamos. Um beijo no seu coração. Fique na paz do Senhor. Uma semana de sucesso abençoada. Em nome de Jesus. Amém. Amém.